que você está enxergando até aqui do que o Trump está propondo de protecionismo para os Estados Unidos e como isso vai afetar o Brasil? Perfeito. Eu adoro o tema da tarifa porque eu sou muito a favor da abertura comercial, então eu fico muito preocupada Perfeito. com essa agenda do Trump de achar que aumentar as tarifas vai ser bom para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Não vai. Spoiler. Não vai, É muito spoiler. difícil saber qual vai ser o grau desse aumento de protecionismo, né? Porque ele fala uns números e aí vazou, né, que talvez seja mais brando do que estava sendo anunciado. Do que ele, né? Papagaiou. Exatamente. E por que isso é importante a gente discutir? Porque aumento de tarifa encarece, não só dificulta os outros países venderem nos Estados Unidos, mas encarece produtos pros americanos. Uhum. Então, assim, se estava tendo uma preocupação de inflação no governo passado, isso aumenta mais ainda a pressão inflacionária, porque afinal de contas, se tudo importado que você compra, os Estados Unidos importa muita coisa de muitos países, então vai ficar tudo mais caro para todo mundo que mora nos Estados Unidos. Inclusive para para as poucas indústrias ou prestadores de serviços que estão lá, né? Então existe um efeito cascata que até para coisas produzidas nos Estados Unidos vai tender a ficar mais caro, porque aço muitas vezes vem da China, aqui no Brasil tem uma forte pressão também para aumentar a tarifa do aço chinês e vários outros produtos, né? Como brinquedos também, de maneira geral, são fabricados na Ásia e uma série de produtos aí tendem a ficar mais caros nos Estados Unidos. Então a gente tem que ficar de olho, porque querendo ou não, se os Estados Unidos começam a entrar numa guerra tarifária com o resto do mundo, a tendência dos outros países a seguir aumentando tarifas e virar uma guerra comercial aí. Era isso que eu ia te perguntar. O protecionismo é igual ao extremismo, né? Ele anda em ondas. Isso, ele é contagioso, né? Espalha. Que outro grande ciclo assim a gente teve de protecionismo? E quais são os resultados? Por que você defende tanto a abertura comercial? É mais do contrário, sabia? A abertura comercial, ou seja, a ideia de que o comércio é positivo e enriquece os países, que é uma ideia mais recente, que a gente teve ondas de liberalização ali a partir dos anos 80, no pós-guerra, e que vale dizer, aqui no Brasil acaba virando uma coisa meio ideologizada, mas fora do Brasil e vários acadêmicos internacionais de esquerda e de direita apoiam a abertura comercial, inclusive para países em desenvolvimento como o Brasil. O ganhador do prêmio Nobel, o Paul Krugman, que tem uma coluna na Folha e que a esquerda brasileira adora, é um cara a favor da abertura comercial, por exemplo, né? Então, justamente por isso, porque a partir das trocas você consegue fazer com que os países tenham vantagens comparativas e elas não precisam ser estanques no tempo, ou seja, se o Brasil é bom exportador de commodities, não quer dizer que a gente tem que ficar assim para sempre. A gente pode investir em desenvolvimento de tecnologia, investir em educação, para a gente desenvolver outros tipos de produtos e serviços. Não quer dizer que a gente tem que ficar produzindo commodity o resto da vida, né? Mas sim que a gente tem que focar naquilo que a gente produz de melhor e importar o resto das coisas. E isso também tem impactos em questões ambientais também, porque se você tem um país que produz com mais eficiência, emitindo menos carbono, você consegue vender esses produtos de maneira com energia mais limpa para outros países e o contrário. Então imagina que, por exemplo, para produzir um carro demande muita energia. Um exemplo hipotético. Então, o melhor é que esse produto seja produzido num país que tenha uma matriz energética limpa, por exemplo. Então, a abertura comercial ela tem ganhos de eficiência não só monetários, mas pensando numa agenda verde também, a gente pode começar a pensar em eficiência energética também, pensando em energia limpa. Então, é uma agenda que eu acho super importante pensando no mundo de hoje. Agora, aproveitando que você citou um economista americano, os Estados Unidos nunca foram um país muito aberto comercialmente. Muito mais que o Brasil. Não, ok, mas estou falando... ok, mas estou falando deles mesmo, porque assim, o Império Americano construiu-se um pouco também na base de proteger a própria indústria e o próprio comércio, ou não? Ou isso é uma ilusão? É um pouco complicado porque regras comerciais elas têm as tarifárias, ou seja, as tarifas. Os Estados Unidos está na distribuição mais baixa, as tarifas deles não são altas. Não à toa o Trump quer aumentar. Mas eles têm regras, sim, que a gente chama de barreiras não tarifárias. E aí são aquela burocracia de dizer, tem que ter essa especificação, tem que cobrir essa outra regra. O Brasil também tem várias dessas não tarifárias, só para deixar claro para quem está em casa.
Os Estados Unidos tiveram ondas. Eu sei que nos últimos 10 anos eles assinaram menos acordos de livre comércio. Mas, historicamente, a postura americana tem sido de dialogar e tentar assinar acordos de livre comércio. Isso tanto, não à toa, os maiores parceiros comerciais são os vizinhos, né? Canadá e México. Sim. E entra muito produto importado nos Estados Unidos. A balança comercial deles é de que eles importam mais do que exportam, inclusive. Então... E por que essa virada? Por que o eleitor americano e não só, né? O PIB americano, por Não, assim... o eleitor americano, na verdade, 60% dos americanos, antes da eleição do Trump, se preocupavam que aumento de tarifas iria encarecer os produtos. Então, mas ainda assim fizeram aposta. você vê que eles deviam estar muito preocupados com a alternativa. Mas e aí não é nosso julgamento, né? Mas o mercado e o setor produtivo, me parece... apoiam, né? Estão a favor parte do setor produtivo, assim como é no Brasil. E essa é por isso que eu sou tão apaixonada por essa agenda. Porque, assim, a abertura comercial, ela tem benefícios que são espalhados pela sociedade, ou seja, os consumidores, de maneira geral, se beneficiam, mas quem tem uma indústria específica que não é competitiva, faz assim, não, eu quero proteção para minha indústria. E aí essa galera se une, como na Europa, por exemplo, são geralmente os pequenos produtores de produtos agrários que não querem produtos brasileiros entrando lá. Eles se unem, pressionam o governo para dizer, não, isso é muito ruim, vamos gerar empregos e vai valer a pena. Em geral, costuma não valer muito a pena. Quando você vai fazer a conta, os consumidores são mais prejudicados do que o ganho desses poucos empregos que são gerados com as tarifas, além do encarecimento dos produtos e tudo. Então, o que você tem setores geralmente mais ineficientes da economia americana, assim como é nos outros países, pressionando o governo por aumento de tarifa. Então, geralmente são setores bem específicos e o resto dos setores, às vezes, não tem força de lobby ou não conseguem se organizar em prol de uma agenda de abertura.